Hoje eu vou te contar por que quem tem dívidas não deve investir, a não ser em casos especiais. Vou te falar quais são esses casos especiais, como e onde os endividados podem fazer esse tipo de investimento. Vou te dar vários exemplos de como investir e onde investir também. E vou te provar por que poupança é uma furada total. Vou te provar matematicamente. E no final, ainda vou te dar uma opção mais simples, totalmente de graça e que rende muito mais do que a poupança. Olá, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos. Eu sou Edu Mendes e esse é o Pague à Vista, um canal que foi criado para tirar você das dívidas e te ensinar a fazer sobrar dinheiro todos os meses para que você possa usar com aquilo que acredita que é importante para você e para sua família. O vídeo de hoje vamos falar de dívidas com investimentos. Para quem já acompanha a série, esse é o segundo vídeo da série Vamos Falar de, onde eu aprofundo mais determinados temas que eu tenho certeza que vai ser importante para você na sua jornada para eliminar totalmente as dívidas e realmente fazer sobrar dinheiro, todos os meses, tá bom? Por que será que, assim como eu, diversos educadores financeiros dizem que se você tem dívidas, você não deve investir? Hoje eu vou eliminar essa dúvida de uma vez por todas. Isso acontece por um princípio muito simples. Qualquer tipo de movimentação financeira, vamos dizer assim, um crédito, um empréstimo, um investimento, são movimentações financeiras. Elas utilizam como produto o dinheiro em si. E todas essas pessoas, assim como você, esperam que quando a gente empresta dinheiro, a gente quer receber esse dinheiro com uma valorização ou com os juros. Nem sempre esse tipo de valorização é direta, a gente consegue perceber ela diretamente, mas ela sempre está lá. Até mesmo quando as grandes empresas, quando elas falam, parcelamos em 12 vezes sem juros. Na verdade, aqueles juros já estão embutidos naquela parcela. Isso é uma estratégia para fazer com que você aceite comprar e ela automaticamente consiga o valor mais alto. Quer ver exemplo? Pega uma dessas casas igual a Casas Bahia, por exemplo, onde está lá armário dividido em 6 vezes sem juros. Chega para o vendedor e fala, 6 vezes sem juros? E fala que você quer pagar à vista no débito e pergunta se ele não vai conseguir um desconto para você. Pode ter certeza, na maioria das vezes vai ter um desconto. E mesmo se não tiver, em empresas diferentes, mercados assim que você não consegue fazer diretamente essa negociação, na verdade é mais difícil fazer esse tipo de negociação, os juros já estão embutidos naquilo ali, ou seja, a valorização do dinheiro, haja vista a pessoa está te adiantando um bem e só vai receber aquele dinheiro depois. Obviamente, aquele bem tem um valor e para que ela faça isso, ela tem que receber um valor maior, senão não tem vantagem, as empresas todas iam quebrar. Partindo desse princípio, a gente consegue entender que qualquer tipo de dívida, seja empréstimo, crediário, boleto, ela vai ter algum tipo de valorização do dinheiro, vai ter um tipo de juros. Da mesma forma, os investimentos em CDB, LCI, LCA, bolsa, ações, quando a gente faz o investimento, é exatamente a mesma coisa que a gente quer. Se você investe, por exemplo, R$100 e vai retirar esse dinheiro só daqui a alguns meses, você espera que esses R$100 retornem mais do que R$100, porque senão não vai adiantar de nada, concorda? Isso é um tipo de investimento. Então a gente pode raciocinar, pode entender que quando a gente faz uma dívida, a gente compra parcelado ou a gente pega um dinheiro emprestado, é exatamente as empresas que nos forneceram aquele bem, elas estão investindo na gente. Ora, quer dizer então que uma dívida é um investimento de alguém na nossa pessoa, e quando a gente fala de investimento, somos nós que estamos investindo em alguma empresa, alguma outra pessoa. É exatamente isso. E é importante entender essa diferença de um investimento lá fora, um investimento com a gente, como a dívida sendo como um tipo de investimento também, para a gente entender por que a gente não investe com dívidas. Porque é o seguinte, é difícil, quase impossível encontrar um tipo de, vou dar um exemplo aqui do empréstimo, tá? Que fica mais fácil, um empréstimo onde você consiga um juros mais baixo do que algum outro tipo de investimento que você está fazendo lá fora. Se você conseguir isso, pode ter certeza que os riscos envolvidos naquele investimento lá fora que você está querendo fazer, cujos juros são superiores ao seu empréstimo,
será um investimento provavelmente de grande risco. Não existe mágica no mundo dos investimentos, não tem como, é muito difícil, muito improvável você conseguir um investimento de baixo risco com juros mais altos do que o empréstimo. Se você achou isso, Edu, mas eu achei isso, olha com todo carinho, todo cuidado do mundo. Se for isso mesmo, vai lá, pode fazer, pega emprestado e investe. Mas cuidado, eu nunca ouvi falar de nada desse tipo. Cuidado com as grandes promessas das coisas novas, as grandes empresas, as companhias que acabam oferecendo para a gente oportunidades em torno de uma dica aí para saber se uma coisa é perigosa, pode parecer enganação ou não. Elas fazem propostas em torno de coisas que que a maioria das pessoas não está muito familiarizada. Então a última foi, invista, nós pegamos o seu dinheiro, nós vamos investir em Bitcoin. Porque Bitcoin é uma coisa que tem grandes valorizações, ela cai, mas ela tem grandes valorizações, eu vou colocar o dinheiro nessa empresa e aí ela vai retornar com juros muito mais altos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um empréstimo, vou pegar esse dinheiro emprestado a 30% ao ano, e vou fazer esse investimento nessa empresa que ela me prometeu que vai me render 10% ao mês, ou seja, vai dar não sei quantos por cento ao ano. Cuidado, a princípio isso não existe. Um sim sem certeza é um não com certeza. Se você está na dúvida se você faz uma coisa dessa, lembra que o Dudu falando, anjinho ali no ouvido, não faça. Tá bom? É muito difícil de encontrar uma situação dessa. E é por isso que normalmente, na maioria dos casos, não se faz investimentos tendo dívidas. Porque se você tem um cartão de crédito que você não está conseguindo pagar, está no rotativo, ou você tem um boleto, ou você tem empréstimo pessoal mesmo, consignado com outras pessoas, esses juros que está rodando em cima desse empréstimo, ele é muito maior, ele vai ser muito maior do que os juros que você conseguiria no investimento. Por exemplo, uma pessoa que entende muito de bolsa de valores, que vai investir ali mais ou menos na atual, tá? Hoje estamos aqui no início de 2020, é uma pessoa que tem grande capacidade de investir, bastante conhecimento, ali utilizando ali um risco baixo, um risco médio, moderado, ela conseguiria no máximo estourando em torno de 20%, trabalhando no mercado de ações, na bolsa de valores, em torno de uns 20%. Acima disso daí começa a passar de moderado para mais arriscado, e isso, perfil principalmente de pessoas que estão iniciando, não costuma ser o perfil disso daí. Então, se você está com dívidas, não é para buscar. Imagina então, essa pessoa, esse exemplo que eu dei, consegue em torno de 20%, o consignado, que é o empréstimo consignado, que é um dos empréstimos com menor juros do mercado, gira em torno ali de 23% ao ano, 24% ao ano, em algumas condições um pouquinho abaixo. Ou seja, dificilmente vai valer a pena você fazer um empréstimo, você assumir uma dívida para fazer um investimento. Um outro exemplo que ilustra bem essa situação são os CDBs. Os CDBs, ele é exatamente um empréstimo que você faz para um banco. Hoje, se você buscar ali nas principais corretoras, você vai perceber que dificilmente você vai conseguir um CDB acima de 6, 7, 8%. Em algumas condições bem especiais, com um prazo mais longo, você consegue 10, 11%. No máximo. Então, para que isso valha a pena, você teria que, nesse exemplo do CDB, pegar um empréstimo abaixo de 10%, abaixo de 6%, dentro do prazo. Esses 10% que eu falei, às vezes são para mais de 7 anos. Então, você teria que fazer um empréstimo desse para conseguir um rendimento acima. Ou seja, gente, sério, antes de mais nada, acabe com suas dívidas. Siga um plano, faça uma estratégia, acabe realmente com as suas dívidas, elimine todas elas, e aí você começa a investir, começa, claro, a se preparar, a estudar para investir em renda fixa, em renda variável, em ações, etc., da forma como você achar melhor. Espero que tenha ficado bem claro essa questão, por que não se investe com dívidas. Mas Edu, e esses investimentos que você disse que os endividados podem fazer? Vou te explicar agora. Na realidade, são investimentos que os endividados devem fazer. Isso acontece pelo seguinte: qualquer pessoa tem que ter, no mínimo, um fundo de reserva. E se você está endividado, você deve ter também um fundo de dívidas. Se você não sabe o que é fundo de reservas, não sabe o que é fundo de dívidas, tem o link aqui embaixo do meu e-book, Como Sair das Dívidas Ganhando Mais. Lá eu explico direitinho para que serve o fundo de reserva, para que serve o fundo de dívidas e como que isso é importante para fazer você acabar com as dívidas. Esse e-book é totalmente gratuito, está aqui no link. E é só baixar que você vai descobrir. Voltando então, existem essas reservas, esses fundos que as pessoas têm que ter para que elas possam ter uma estratégia para conseguir realizar seus sonhos, para
evitar emergências, evitar imprevistos, como eu já disse. O fundo de reserva, por exemplo, ele é basicamente feito para isso, para você evitar ter que fazer dívida, fazer empréstimos quando pensar em imprevistos. Se você, por exemplo, tem a estratégia, tem um plano ali de guardar um dinheiro mensalmente para ir ver a Copa do Mundo em outro país, por exemplo, ver as Olimpíadas ou fazer uma viagem, um ano sabático, e você daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos, você é uma pessoa que segue ali o planejamento, onde você vai guardar esse dinheiro? Onde você vai guardar o dinheiro do fundo de reserva? Onde você vai guardar o dinheiro do fundo de dívidas, que é aquele fundo que vai te ajudar, vai fazer você acabar com todas as suas dívidas. Esse dinheiro não dá para deixar parado, muito menos na poupança, como vou falar no final desse vídeo. Pelo amor de Deus, tem solução muito mais fácil e simples que rende muito mais do que isso. Então é justamente para poder guardar esse dinheiro e utilizar dos juros compostos, utilizar do que os investimentos nos proporcionam, que é um dinheiro ali parado, ser trabalhado e gerar mais dinheiro, que permite que mesmo os endividados tenham que conhecer um pouquinho de investimento para poder deixar esse dinheiro ali rendendo para quando esse dinheiro for útil. E agora vamos falar um pouquinho sobre os critérios que você tem que escolher para decidir onde você vai investir esse dinheiro. O critério é onde você considera duas variáveis. Você vai investir esse dinheiro onde seja possível uma alta liquidez com o maior rendimento possível. O que é alta liquidez? Liquidez, se você ainda não sabe, é a capacidade que você tem de transformar um bem ou investimento rapidamente em dinheiro. Então, por exemplo, se você tem um dinheiro na sua conta corrente, ele é altamente líquido. Porque, na realidade, aquele dinheiro em conta é um número digital. Agora, se você for num caixa eletrônico usar o seu cartão, você transforma ele em dinheiro rapidamente. Ou se você faz um pagamento digitalmente, você também transforma ele rapidamente em dinheiro. Agora, se você tem um carro, ele já tem uma liquidez moderada, pelo menos para que você consiga um valor justo por ele. Se você tem um carro de 20 mil reais e você tiver tempo de sobra para investir, talvez você consiga até vender ele por 21 mil reais. Aí você ganha R$1.000, mas provavelmente vai demorar um pouco de tempo. Se você tem um carro de 20 mil reais e você precisa urgentemente transformá-lo em dinheiro, provavelmente você vai ter que abrir mão do valor do veículo. Quanto mais barato você colocar ele para vender, mais rapidamente ele vai virar dinheiro. O mesmo raciocínio serve para qualquer tipo de bem, como um imóvel, uma casa, um apartamento. E serve também para investimentos. Então existem certos investimentos que você consegue rapidamente, com apenas um comando, tirar de um dia para o outro. Alguns você consegue tirar imediatamente, sacar aquele investimento. Agora já existem outros que nem sempre você consegue transformá-lo em dinheiro, principalmente por causa de carências. Se você tem, por exemplo, um investimento onde você assumiu o compromisso de um ano ali de carência, e você quiser retirar esse dinheiro antes, provavelmente você vai pagar algumas taxas e vai ter que abrir mão ou da valorização, quando pior, do valor do próprio dinheiro. Você tiraria menos do que você investiu. Espero então que tenha ficado claro a definição do que é liquidez. É a capacidade de transformar alguma coisa em dinheiro, certo? Alta liquidez, transforma rápido, baixa liquidez, demora para transformar. Se você pega uma coisa de baixa liquidez e quer transformar logo em dinheiro, ou precisa, significa que você provavelmente vai abrir mão do valor real monetário que aquilo tinha. Beleza? Ficou claro? Então vamos continuar aqui. Como eu disse, esse tipo de investimento para esses fundos de reserva, fundo de dívidas e etc., você precisa ter alta liquidez. E dentre das possibilidades que você encontrar para ter alta liquidez, você vai buscar aqueles de maior rendimento. Fica óbvio, né? Então, por exemplo, se você tem um CDB, ou seja, você empresta o dinheiro para o banco com uma liquidez diária, o que significa isso? Se você mandar uma ordem ali pelo seu computador, pelo seu internet bank ali para o banco, ou você emitir uma ordem numa corretora, no dia seguinte ela vai te dar aquele dinheiro vai estar disponível na sua conta, significa que é a liquidez de um dia, ok? Liquidez diária, por exemplo. Então, se você tem, por exemplo, um investimento com uma liquidez diária que rende para você 1% ao mês, e você tem um outro investimento num CDB de outro banco, ou no Tesouro Direto, por exemplo, onde você tem a mesma liquidez diária, mas o rendimento é de 1,2% ao mês, significa que entre os dois, obviamente,
você vai optar por aquele que tem um rendimento maior, de 1,2, que nesse caso seria o Tesouro, por exemplo, quando eu estou dando exemplo. Lembrando que quanto mais alta a liquidez, menor o rendimento. E nesse caso a gente pode considerar carência também. Às vezes tem algum investimento que você até consegue transformar em dinheiro de um dia para o outro, mas se você não respeitar a carência, significa que você vai perder valor, conforme eu disse. Então esse critério de liquidez deve considerar também a carência. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Imagina que você vai emprestar R$200 para um amigo e ele fala assim: olha, me empresta R$200 hoje, eu te devolvo amanhã. Tudo bem para você? E se você tem o dinheiro, claro, você fala assim, você vai emprestar para ele e dificilmente você vai cobrar alguma coisa. Agora, ele chega para você e fala: olha, me empresta R$200, eu vou te pagar daqui 6 meses. Você já fica assim: nossa, eu vou ficar 6 meses sem esse dinheiro? Poxa, isso é complicado. Se ele chega para você e fala: olha, me empresta R$200, eu vou te pagar daqui 6 meses, mas eu vou te pagar R$300 daqui 6 meses. Nesse caso, você deve aceitar, porque significa uma valorização ali de 6 meses de 50%. E fica muito mais interessante para você, então você pode realmente, se aquele dinheiro não vai te fazer falta nesse tempo, seria um bom investimento, com certeza. É justamente essa sensação de que quanto mais tempo a pessoa vai ficar com o seu dinheiro, mais juros ela deve pagar em cima daquilo ali. Isso é importante entender pelo seguinte: para o fundo de reserva, que é aquele voltado para emergências, para imprevistos, não tem como, a liquidez tem que ser diária. Porque a gente nunca sabe quando que a gente vai passar por um imprevisto. Se ele acontecer hoje, você tem que ter no máximo acesso àquele dinheiro até amanhã. Se for emergência hospitalar, alguma coisa, um carro quebrou, você trabalha com carro, um celular quebrou, você trabalha com celular. É importante que você tenha aquela reserva e que você consiga rapidamente repor aquele bem, repor aquele serviço ou pagar por um serviço emergencial, sem que você precise criar dívidas, parcelar o cartão de crédito, pedir para alguém, fazer um empréstimo para quitar aquilo ali. Então o fundo de reserva ele precisa sempre ter liquidez diária. No final eu vou explicar exatamente que tipos de empréstimos, vou dar exemplos que existem de liquidez diária com um rendimento ali razoável. Já o fundo de dívidas é um que você consegue ter um pouco mais de planejamento. Então muitas vezes você sabe que você vai gastar ali em torno de 5 meses, 6 meses para quitar determinado empréstimo, quitar uma determinada dívida ou quitar um boleto, se isso daí, claro, for vantajoso para você, como eu explico lá no e-book. Então, como você tem uma noção, por exemplo, que você sabe que você tem uma grande dívida e você vai gastar 12 meses para quitá-la, você precisa então realmente colocar no investimento de liquidez diária? Não. Nesse caso, o seu fundo de dívidas você pode colocar em outro tipo de investimento que tenha uma rentabilidade um pouquinho maior e uma carência também um pouquinho maior. Eu não aconselho colocar diretamente de 12 meses, né? Em algum investimento que tenha carência de 12 meses. Porque se você está seguindo exatamente o que eu ensino lá no livro, você durante esse tempo vai buscar formas de ganhar mais dinheiro. Eu ensino lá direitinho algumas técnicas, de modo que você consiga receber dinheiro a mais, alguns bônus, algumas coisas nesse sentido, e você consiga adiantar a quitação, né? quitar antecipadamente aquela dívida. Então não precisa colocar exatamente, se você se planejou para 12 meses, não coloque para 12 meses, coloque para 8, coloque para 6 meses de carência. Depois que vence a carência, deixa lá, porque a partir do momento que vence a carência, você já pode sacar a qualquer momento. Alguns investimentos você tem que tirar na hora, mas você tira e coloca um outro de uma liquidez mensal, de uma liquidez diária, etc. Com isso, você vai conseguir um rendimento maior nesse tipo de investimento para o fundo de dívidas do que você conseguiria naquilo que você investiu para o fundo de reserva, que a liquidez tem que ser diária. Se você quiser saber mais aprofundadamente sobre o fundo de reserva, há um tempo atrás eu gravei uma live explicando exatamente como montar, como prever gastos imprevisíveis. É só assistir a live, tem tudo lá, o link eu vou deixar aqui na descrição, depois clica lá e aproveita. Com certeza você vai sair da live sabendo como montar, como aproveitar, mesmo para quem está apertado. E a importância de se ter um fundo de reserva ou fundo de emergência, que tantos educadores financeiros falam sobre isso. Já o fundo de dívidas, ainda não gravei nenhuma live especificamente sobre isso, mas vou gravar, fica aqui a promessa. Mas de qualquer forma, se você quiser saber, está no e-book, que é grátis, conforme eu já disse, o link está aqui na descrição. Dica: o fundo de dívidas é importantíssimo para você eliminar
todas as dívidas, e depois que você fizer isso, você conseguir fazer sobrar dinheiro todos os meses, acabar com essa lenga-lenga e realmente poder investir para ficar rico. Agora que já tem ficado claro que é possível investir mesmo tendo dívidas, mas somente nesses casos especiais. Se o seu caso não é um desses, você tem dívidas e quer investir, muito cuidado. Entendendo ou não, a gente vai prosseguir. Se você não entendeu alguma coisa que eu expliquei até agora, deixa nos comentários a sua pergunta, que pode ter certeza que eu vou te responder. Vou tirar todas as suas dúvidas, isso é muito importante, tudo isso que eu falei até agora. E aí, Edu, qual o exemplo de investimentos que você falou que você ia dar pra gente? Vou falar agora, eu vou te dar exemplo, onde exatamente você pode investir, como você faz para investir, quais as comparações que você faz entre rentabilidade e liquidez. Mas antes, se inscreve, é de graça, se inscreve no canal. Segue a gente, Facebook, Instagram, segue o Pague à Vista. Aqui são dicas totalmente gratuitas para te ajudar a acabar com as suas dívidas, ajudar que daqui a pouquinho, quando você eliminar todas as suas dívidas, você consiga fazer sobrar dinheiro na sua conta todos os meses, para você usar esse dinheiro com você usar com a sua família e parar de usar esse dinheiro pagando conta, dando esse dinheiro para os outros. Através desse canal eu passo isso para você e não custa nada. Quando você se inscreve, quando você segue a gente, você ajuda esse canal a chegar a mais e mais pessoas. Você me ajuda a ajudar mais e mais pessoas. Eu já passei por muitos problemas e eu não quero mais que ninguém passe pelos problemas que eu passei. Então clica aí, se inscreve que eu vou te contar os exemplos. Em primeiro lugar, nessas condições que eu disse, sempre é melhor investir em renda fixa. Por que renda fixa? Porque é aquela que tem o menor risco. Se você está com dívidas, você não quer assumir novos riscos. Investimentos moderados, investimentos de alto risco, grandes promessas, não caia nesse lenga-lenga. Segue aqui o Pague à Vista e faz o que eu estou falando para fazer, tá bom? Investimento em renda fixa. E nisso existem os principais investimentos de renda fixa. Eu vou dar uma pincelada aqui sobre os investimentos de renda fixa. Se você quiser que eu grave um vídeo falando somente detalhadamente sobre cada tipo de renda fixa, coloca aqui embaixo. Edu, fala pra mim, explica pra mim o que é Selic, o que é LCA, o que é CDB. Eu falo tudo pra você. Esse vídeo vai ficar longo demais se eu entrar nessa. Mas o principal é Tesouro Direto. E existem alguns tipos de Tesouro Direto, neles a taxa Selic, que eu vou falar. Os CDBs, que é os Certificados de Depósito Bancário, como eu disse, que é quando você empresta dinheiro para o banco. As LCs ou letras de câmbio, onde tem a LC, letra de câmbio, a LCI, letra de câmbio imobiliário, a LCA, letra de câmbio do agronegócio, e também os chamados CRI e CRA, Certificado de Recebíveis Imobiliários e Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Estes são os principais tipos de investimentos de renda fixa, e para você que está começando ainda está cheio de endividado, basta conhecer esses daí que já está bom demais. Tá, agora que você foi apresentado essa sopa de letrinhas, como que você faz para investir em alguma delas? A primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma conta em uma corretora de valores. Existem vários tipos de corretores de valores, várias que estão aí no mercado. Você perguntar qual que você tem, Edu? Eu tenho na Modal Mais e tenho na XP Investimentos. Por que você tem duas? Porque nem sempre as corretoras oferecem os mesmos tipos de produtos em uma e em outra. E algumas vezes, dependendo ali de como elas funcionam, o mesmo tipo de investimento está com juros maior ou menor em um do que a outra. Então, sempre quando eu quero fazer algum tipo de investimento, eu comparo um, comparo com a outra, vejo ali as condições, não sempre o mesmo banco, mas muitas vezes produtos diferentes, CDBs que tem um, que não tem na outra, LCIs, LCAs e por aí vai. Depois que você abrir a sua conta nessas corretoras, as corretoras estão muito simples, estão muito autodidatas. Simplesmente você entra lá, segue as instruções, os atendimentos nessas corretoras costumam ser muito bons. Então basta você pedir ajuda ali, conversar pelo chat ou com alguém que a pessoa vai te ensinar tudo. De modo fácil ali, você vai clicar em renda fixa e vai aparecer ali essas modalidades que eu falei, simplesmente essas mesmo, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, LC, CRI, CRA, basicamente essas aí que deve aparecer. E você consegue ali selecionar qualquer delas que seja, ou alguma terceira, pode pesquisar, se já conhecer alguém que faz investimentos, pode pedir dicas, que essa pessoa provavelmente vai te ajudar ali a lidar, a mexer com a interface. Não se assuste,
Imagina que você está abrindo um programa pela primeira vez, um plano de Excel, não é tão complicado, não é complicado, mas a primeira vez que a gente bate o olho fica meio confuso ali, mas vai com calma, vai com carinho, chama alguém para te ajudar, conversa, paciência, você está construindo o seu futuro. Além de contas, ninguém consegue ficar rico só com o salário que ganha. Ao longo do prazo, para construir a aposentadoria, a gente sempre vai precisar investir. E para você investir, uma hora você vai ter que aprender a mexer nessas plataformas. Sendo assim, vencido então essa barreira, criado ali, você vai descobrir ali cada uma desses produtos que você pode comprar, e aí é intuitivo, ali você vai colocar um valor, vai ter ali o rendimento anual, cheque se existem taxas. Essas duas que eu falei, né, a Moda Mais, a XP Investimentos, que não estão patrocinando esse vídeo, elas não cobram taxa nenhuma para abertura e não cobram taxas para investimentos, por exemplo, em Tesouro Direto e alguns outros lá. É importante dar uma olhada nisso daí. Assim que você entrar lá, você já vai conseguir checar exatamente o rendimento anual de cada uma. Normalmente, o rendimento que elas dão já é retirando uma ou outra taxa que elas costumam ter e especialmente o imposto de renda. Lembrando que o imposto de renda ele depende do tempo que você fez o investimento. Então, se você colocou hoje e tirou em 6 meses, é uma taxa que está hoje, se não me engano, 22,5%. E se você deixar por mais de 2 anos, é a menor taxa, que se não me engano, está 15%. Computado isso tudo, então, vendo ali exatamente os rendimentos, você vai comparar aquilo que você quer colocar dentro da liquidez, dentro da carência que você precisa e vai escolher aquela que melhor se adequa à sua situação. Lembrando que o fundo de reserva tem que ser liquidez diária. Se for o fundo de dívidas, aí você pode utilizar essas carências aí de meses. E de cara a gente dá uma dica: as LCIs e as LCAs, assim como as CRIs e as CRAs, são isentos de imposto de renda. E para ficar claro para quem está entrando no mundo dos investimentos ainda, o imposto de renda ele somente é incidido pelos ganhos. Então, se você botou R$100, vamos supor, tá? Variou ali muito, no final de 6 meses tem os mesmos R$100, você não vai perder nada, você vai tirar somente os R$100. Se você botou R$100 e ao final de 6 meses tem, por exemplo, R$110, o imposto de renda ele somente será incidido sobre os R$10. Então, nesse caso, 22,5%, você vai retirar R$107,75. Agora, um especial que você deve comparar, principalmente para alta liquidez, é o Tesouro Direto. Dentro da última vez que eu chequei, ele ainda está sendo a melhor opção para liquidez diária. Não achei nenhum tipo de CDB, LC e LCA então costumam ter juros às vezes um pouco menores e ficassem melhores que o Tesouro Direto. E no Tesouro Direto você vai ver lá diversos tipos de investimentos no Tesouro. Quando eu falo de Tesouro Direto, eu estou falando do Tesouro Selic. Os demais investimentos no Tesouro são para mais anos, então provavelmente não vai se aplicar na nossa situação aqui, que é investindo com dívida. Fala pessoal, exatamente a partir deste ponto deu um problema no áudio, então o áudio agora vai ficar com um pouquinho de eco, alguma coisa assim, mas dá tranquilamente para compreender tudo. Então continua no vídeo, porque o mais legal está por vir, muita coisa muito interessante aqui para frente. Já o Tesouro Selic ele é baseado na taxa Selic, que é a taxa de referência para todos os juros, empréstimos, para basicamente tudo que acontece que envolve movimentações financeiras no Brasil, ela gira em torno dessa taxa Selic. E essa taxa Selic é uma taxa que é definida pelo governo. A taxa Selic hoje, historicamente, está uma das mais baixas de todos os tempos no Brasil. Ela está em 4,5%. E é por isso que muitas vezes os investimentos em renda fixa não estão tão bons. Mas, no nosso caso, a gente não tem muito o que fazer. Sendo assim, o Tesouro Selic é uma ótima opção. Fica aqui a dica: se você está perdido, não entendeu nada, ou se entrou e ficou com preguiça ali na corretora de caçar CDB, CLCI, sem dúvida, vai lá, clica em Tesouro Selic e investe, tá bom? Dá para investir a partir de R$100 mais ou menos, você já consegue guardar dinheiro ali no Tesouro Selic. Sendo que o Tesouro Selic tem uma liquidez diária, ou seja, faz uma ordem hoje na sua corretora e você consegue sacar esse dinheiro amanhã. É possível também você fazer investimentos diretamente pelo site do Tesouro, www.tesourodireto.com.br. O mais legal desse site é que lá também você consegue fazer diversos tipos de simulações. Você coloca quanto dinheiro você vai começar, quanto dinheiro você vai colocar por mês, e ele te dá ali ao longo dos anos quanto que isso vai render. E
No próprio site também, nesse tipo de simulação, ele já coloca, já faz a comparação ali entre os rendimentos do Tesouro e os rendimentos da poupança. E não tem jeito, sempre vai ganhar da poupança. E eu vou te contar por quê. Se você sempre escutou que a poupança não presta e nunca soube por quê, momento da revelação. Agora você vai entender por quê que não adianta, é burrice ficar guardando dinheiro em poupança, mesmo sua liquidez for diária. Acontece que não tem para onde correr, está na lei. Quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, a poupança irá render 70% da taxa Selic. Ou seja, se alguma coisa render R$100 na Selic, vai render 70 na poupança. Se render 1.000 na Selic, vai render 700 na poupança. Vai ser sempre 70%. E 70% é menor do que 100%, não tem para onde correr. Mas a poupança é isenta de imposto de renda. Mesmo assim, o Tesouro Selic vai render mais, mesmo na pior situação, que é a de você retirar o dinheiro antes de 6 meses, onde você vai pagar 22,5% de imposto de renda, que é o pior que você vai pagar. Mesmo nessa situação, eu vou te dar um exemplo agora. Olha, esse exemplo eu tinha montado quando a Selic estava 5,5%. Então não vamos mudar não, mas a Selic já baixou 4,5%. Mas lembrando, a poupança é 70% da Selic. Então vai continuar, a relação é a mesma, tá bom? O exemplo é válido. Vamos supor então, se você aplicar R$1.000 durante 6 meses no Tesouro Selic, isso vai dar R$ 27,31. Com os mesmos R$1.000 na poupança durante os 6 meses, isso vai dar R$ 19,12. Vamos aplicar então um imposto de renda de 22,5% em cima do que rendeu no Tesouro Selic. Aplicando 22,5% de imposto de renda, os R$ 27,31 de rendimento passa para R$ 21,16, ficando ainda assim R$ 2,04 acima da poupança. Mas Edu, são só R$ 2 de diferença. São só R$ 2. Quando você for então na padaria comprar pão e o seu pão der ali R$ 4, dá só 2 para o padeiro e para o cara que vende lá. E quando ele olhar para você, você fala para ele: mas só são R$ 2. Toco! Não adianta, R$ 2 é dinheiro. E eu estou dando um exemplo de R$ 1.000 em 6 meses. Se você quer construir sua previdência, você quer montar um fundo de reserva legal, você quer investir, você tem que valorizar cada centavo, cada dinheiro. Você tem que acreditar nessa porra. Só para você ter um outro exemplo disso daí, se você acha que R$ 2 é pouco, o mesmo tipo de investimento em 2 anos, onde o imposto de renda cai para 15%, mesmo os R$ 1.000, mas em vez de deixar 6 meses, deixar 2 anos, descontando o imposto de renda, você vai ter um valor a mais no Tesouro Selic, claro, mantendo-se a taxa de 5,5%, tá? Que é a simulação que eu estou fazendo, de em torno de R$ 17. Para ser mais preciso, R$ 17,07. Sabe o que é isso? É num dia de chuva, você ter a opção de ir de ônibus, pegando chuva até o ponto de ônibus e depois para entrar no seu trabalho, ou ir de carro. Imagina então você, depois de seguir todas as dicas que a gente dá aqui no Pague à Vista, acabar com suas dívidas, fazer sobrar dinheiro todo mês, aproveitar esse dinheiro para você, para sua família, para fazer as coisas que você gosta, para comprar as coisas que você quer e ainda usar outra parte desse dinheiro que está sobrando depois de acabar as dívidas para fazer investimentos. Quando isso acontecer, você vai estar com 10 mil, com 15, 20, 30, 40 mil investidos ao longo dos anos, é claro, e esse dinheiro, essa diferença vai ficar cada vez maior. Por isso que é importante a gente acreditar no poder dos juros compostos, no poder do tempo e jamais, em hipótese nenhuma, desconsiderar nem um centavo do nosso dinheiro suado que a gente trabalha todos os dias para conseguir. E agora, comprometido, vou te dar uma super dica de onde guardar o seu fundo de reserva com rendimento acima da poupança, montar de forma totalmente gratuita e muito simples. E eu estou falando da conta da Nubank. Não, o Nubank não está patrocinando esse vídeo ainda, viu, Nubank? Se alguém está escutando aí, estou fazendo propaganda gratuita. Mas é verdade, o meu interesse aqui é passar para vocês, guerreiros e guerreiras, a melhor situação possível. Eu abri uma conta e é muito vantajoso de verdade, vou te explicar por quê. Para abrir uma conta no Nubank, você precisa apenas enviar os seus dados pelo aplicativo. Baixa o aplicativo ali, segue as instruções, é rápido, é fácil, você não paga nada para isso. Você vai receber o cartão na sua casa, você não vai pagar
anuidade, não vai pagar taxa, você pode fazer infinitas transferências, etc, etc. E tem uma super vantagem. O seu dinheiro parado na conta da Nubank, ele rende praticamente igual ao Tesouro Selic. Sim, ou seja, a liquidez dele é imediata. Você consegue fazer uma transferência, você consegue sacar a hora que você precisar, porque aquele dinheiro está na sua conta corrente. Você não precisa comprar um papel do Tesouro, comprar nada. Ela não rende exatamente igual ao Tesouro Direto, porque a sua conta do Nubank ela vai render a Selic menos a TR, que é uma taxa de referência utilizada por bancos para fazer um monte de coisa lá. Não cabe agora de explicar esse vídeo. No vídeo que eu vou explicar exatamente como é Selic, CDB, LCI, LCA, eu vou, Tesouro Direto, né? Aí eu explico direitinho como é que funciona essa taxa de referência, tá? Mas, no final das contas, essa taxa é em torno de 2% no máximo. Então, é muito próximo ali do Tesouro Selic. Pode colocar, pode confiar. Okay? Ou seja, basta você fazer uma transferência, já que é um banco digital, você não consegue depositar em dinheiro, mas você faz uma transferência e a partir do momento que o dinheiro cai na sua conta do Nubank, ele já vai começar a render praticamente a mesma coisa da taxa Selic, com uma liquidez imediata, né? Nem diária igual o Tesouro, né? Uma liquidez imediata quando você precisar. Pode confiar, é rápido, é simples, eu fiz, eu sigo e eu super indico, mas tem um porém. Essa questão de liquidez imediata pode ser também uma armadilha para quem não tem disciplina. Se você é daquelas pessoas que não consegue olhar para a conta, vê um dinheirinho e já quer gastar, aí eu não vou indicar a conta da Nubank, ok? Eu vou pedir para você abrir conta numa corretora para comprar um papel ali do Tesouro Direto, né, do Tesouro Selic, de forma que você só realmente consiga sacar o dinheiro, utilizar aquele dinheiro depois de pelo menos um dia. Porque vai ficar muito mais difícil você ali dentro de um shopping falar, eu vou só completar com esse dinheirinho aqui que está parado no banco. Não, isso não é emergência, não é imprevisto. O fundo de reserva é feito para imprevisto. Então, se você não tem essa disciplina, não é a melhor indicação manter o seu fundo de reserva numa conta da Nubank. Apenas um alerta aqui para quem for abrir conta na Nubank, até a última vez que eu vi, saques do Nubank pagam uma taxa de R$7, ou seja, é realmente indicado para operações digitais na Internet Bank ou transferências para outro banco. Como você não paga nada, qualquer tipo de transferência TED, né, no mesmo dia ou DOC, a partir de bancos digitais, como o Nubank, se você precisar sacar, você tem uma conta Nubank para sacar, transfere para sua conta principal e saca. Ou numa emergência você paga a taxa, mas vamos se prevenir aí, R$7 é muito. E aí, já se inscreveu no canal? Se não, aperta logo esse botão, se inscreve no canal, segue a gente, porque quando você faz isso, a plataforma, YouTube, Facebook, Instagram, ela manda esse vídeo para mais pessoas. Eu tenho certeza que você aprendeu um monte de coisas nesse vídeo. Ajuda o Pague à Vista a ajudar mais e mais pessoas, para evitar que mais e mais pessoas passam por dificuldades como eu passei e consegui superar a duras penas, as dificuldades das dívidas. Não faça isso por mim, faça isso pelas milhares não, milhões de pessoas nesse país que ainda sofrem de tantas dívidas, de tantos problemas que elas têm e não sabem nem como sair. Tenho certeza. E esse vídeo, assim como diversos vídeos que já foram publicados aqui no Pague à Vista, podem, com certeza, e ajudam milhares de pessoas todos os dias. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do Vamos Falar de Dívidas com Investimentos de hoje. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Dívidas, o pessoal não perceber quanto é importante isso aí para acabar com as dívidas. Cara, sem isso não dá. Quem está endividado há muito tempo precisa usar o fundo de dívidas. Sai nunca mais.